exemplo, o presidente do Senado, Renan Calheiros, aproveitou esse fim de semana prolongado para oferecer na residência oficial um almoço para aliados políticos. Entre os convidados estavam o presidente Michel Temer, Eunice Oliveira, líder do PMDB no Senado, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu converso agora com a Cristiana Lobo. Cris, boa tarde para você. Olha, um dos principais assuntos foi o que a Raquel Porto Alegre acabou de falar, né? A recente movimentação dos parlamentares em relação à Operação Lava Jato. O presidente do Senado, Renan Calheiros, é o defensor do projeto contra abuso de autoridade e defendeu mais uma vez a ida dos investigadores e do próprio juiz Sérgio Moro até o Senado para falar sobre esse assunto. Toda essa movimentação, Cris, no mínimo é mais desgaste aí entre os parlamentares e a força-tarefa da Lava Jato, né? É sim, Heloísa, muito boa tarde a todos. Esse projeto dos 10 pontos de combate à corrupção, esse, para lembrar, é aquele projeto que foi patrocinado pelo Ministério Público Federal com assinaturas, né, um projeto de iniciativa popular. E o deputado Onyx Lorenzoni colocou esse item aí nesse projeto, uma espécie de bode na sala. Então, tira o bode e o projeto fica mais suave, mais palatável. É para a gente observar a partir de quarta-feira como será o encaminhamento da votação desse projeto, se vai ou não vai aparecer emenda ou proposta para alterar algum aspecto desse projeto. Mas é de se louvar essa reunião aí ampla com um representante do Ministério Público na busca de um texto que atenda tanto a iniciativa popular desse projeto, mas também os deputados e o Ministério Público. E agora a gente viu a Raquel dizer que ele foi conversar também com o diretor-geral da Polícia Federal. Outra discussão sobre abuso de autoridade se dá no Senado, onde o senador Renan Calheiros quer fazer essa discussão sobre a regulamentação também da legislação sobre abuso de autoridade. Ele disse que esse projeto que está ali no Senado, ele foi um esboço dele foi elaborado pelos ministros Teori Zavascki e Gilmar Mendes, numa reunião de um grande conselho, e também Everardo Maciel, e ele está querendo levar adiante esse outro projeto sobre abuso de autoridade. Ele disse que esse é um assunto importante, mas, como disse a Raquel, assim como na Câmara, os procuradores fizeram questão de convencer que esse não é o momento mais adequado para se tratar desse assunto, no Senado, provavelmente, essa discussão será retomada. Só que lá no Senado, Renan Calheiros disse que convidou para o debate o juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol, que participou dessa reunião aí na Câmara dos Deputados, e vamos ver então qual vai ser o encaminhamento. O senador Renan Calheiros diz ter convidado a senadora Cátia Abreu para ser a relatora desse projeto. Eu conversei com ela, ela disse que ainda não foi convidada, não teria problema em aceitar, e foi em relação a esse projeto que Renan Calheiros fez uma brincadeira dizendo que os senadores já gastaram o estoque de coragem para fazer esse enfrentamento aí com o Ministério Público, então ele ia buscar um outro relator para o processo, para esse projeto. Então, é bastante importante esse entendimento aí em relação aos 10 pontos de combate à corrupção. Lembrando que a gente vai ter que acompanhar também esse projeto, aquele outro em relação aos acordos de leniência, que é um projeto também que regulamenta a lei de combate à corrupção, e esse outro no Senado, que Renan Calheiros está patrocinando aí, especificamente sobre abuso de autoridade. Agora, Cris, em fevereiro tem nova eleição para o presidente da Câmara, né? E o que pode pôr o fim do mandato tampão aí de Rodrigo Maia. Mas o governo está feliz com ele na presidência e quer aproveitar bem aí uma brecha no regimento da casa para tentar reelegê-lo. É isso que está se sondando aí em Brasília? Olha, Heloísa, esse assunto está sim em discussão, muito em parte partindo de aliados de Rodrigo Maia. Ele mesmo avalia que esse assunto deveria ficar mais para diante, mas como os opositores dele, que são aqueles partidos do chamado Centrão, já lançaram esse debate, ele diz que não vai se esquivar de receber apoios, que outros partidos, o PSDB, por exemplo,
está oferecendo apoio à candidatura dele, caso ele se viabilize. Na verdade, nesse almoço que você se referiu na casa de Renan Calheiros, foi o próprio Rodrigo Maia quem levou o assunto, quem tocou no assunto sobre essa possibilidade de reeleição dele, mas o presidente Temer preferiu não se envolver na discussão, até porque se outro nome aparecer e se viabilizar, ele não ficaria comprometido com nenhuma das candidaturas. Lembrando que na disputa da sucessão de Eduardo Cunha, o governo tinha sim simpatias por Rodrigo Maia, uma parte do governo, mas o outro concorrente era Rogério Rosso, que também é da base. Então, o governo fica numa tremenda saia justa para não demonstrar muita simpatia por um lado ou por outro, para não favorecer o surgimento de defecções na sua base, porque, como você falou, fim de ano aí tem uma agenda bastante extensa para ser votada, a começar pela conclusão da PEC do teto de gastos no Senado Federal. E o presidente Temer deixou claro que, se essa PEC for aprovada como está previsto para o dia 13, promulgada no dia 15, ainda este ano, dia 15 e 16, o governo já manda para o Congresso a proposta de reforma da Previdência. E depois da reforma da Previdência é que o governo mandaria, então, a reforma trabalhista. Você vê que as coisas estão andando aqui e de uma forma encadeada, porque o governo acha que tem que fazer todas essas modificações para criar as condições de retomada do crescimento econômico. Pois é, então andando essa movimentação aí numa segunda-feira pré-feriado, até incomum, né? A gente está vendo aí o dia hoje bem agitado aí em Brasília. Obrigada, viu, Cris?